Olá, eu me chamo Rafael Freire. Eu gostaria muito de parabenizar o Fábio Colivier e ao Renato Serrano por essa iniciativa maravilhosa que é o Congresso Online de Economia Criativa e Inovação, o Connect. E agradecer imensamente, cara, a oportunidade concedida a mim para que eu possa contribuir com a minha humilde experiência para tentar fortalecer cada vez mais o empreendedorismo e as boas ideias no nosso país. O Brasil precisa muito de gente assim. Parabéns mesmo aos dois. Bom, neste webinário eu gostaria de apresentar algumas dicas e ideias para você trabalhar, lucrar e, por que não, enriquecer de forma mais criativa por meio de um dos ofícios mais divertidos, a música. Isso é uma das coisas que eu faço até hoje, mas acredite, apesar de parecer fantasioso, saiba que nem sempre foi assim. Antes de mais nada, eu gostaria de falar rapidinho sobre mim, tá? Eu sou de Manaus, aqui no Amazonas, e concluí o meu ensino médio numa escola pública. Eu formei em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda e fiz uma pós-graduação em gestão cultural e eventos. Eu sou fundador e diretor executivo na Nativa Publicidade e Marketing e, paralelo a ela, eu sou desenvolvedor do projeto Enfim Desempregado, onde eu também procuro incentivar o empreendedorismo, mostrando como trabalhar e enriquecer sem depender de um emprego, não importando a área em que a pessoa atue. Pois bem, como eu falei, uma das coisas que faço até hoje é atuar como músico. Muito embora eu tivesse também o sonho de ser um cara comum, com uma profissão tradicional, com um salário fixo, numa boa empresa e tudo aquilo que a gente já aprende com os nossos pais. A arte, em particular a música, sem sombra de dúvida, é uma coisa fascinante. Mas, na minha opinião, e até falando aí de forma paradoxal, ela é uma vertente profissional até meio que traiçoeira. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo em que ela se apresenta pra gente como um mundo feito de fantasia, prazer, emoção, beleza, sensibilidade, fama e sucesso, ela faz com que muitos se tornem cegos à desvalorização e à falta de oportunidade. E assim, ela é tida como algo que até apaixona, mas não dá dinheiro. Mas assim, na minha opinião, a principal culpada de construir essa ambiguidade desses dois mundos é a mídia, o rádio, a TV, os jornais, as revistas, o cinema e hoje a internet. Infelizmente, por trás da mídia bonitinha que nós, aqui os simples mortais, enxergamos, existem os interesses dos anunciantes que pagam fortunas para ter a imagem da sua marca atrelada a pessoas de sucesso, bonitas, bem-sucedidas, não é? Enfim, é o mundo perfeito para se viver, o mundo da mídia. A mídia mostra isso, a mídia mostra o mundo perfeito. Ela precisa mostrar o mundo ideal simplesmente porque isso faz parte do nosso sistema capitalista que tem por fim um único objetivo: vender. E se a gente for analisar de forma bem neutra, ninguém gosta de ver coisa triste, feia, sem valor, doente e fracassada, né? Então, é por causa disso que quando a gente confronta essas duas realidades, a que é mostrada na mídia e o que a gente vê no mundo real, a gente tem tendência a achar que artista bem-sucedido é coisa de televisão. Quando eu falei que a arte é uma vertente profissional meio traiçoeira, eu quis dizer que essa ideia é simplesmente uma coisa que aceitamos pura e cegamente pelo simples fato da gente ter a nossa opinião formada principalmente pela grande mídia. E sabe o que ela vende para aquele que pensa em seguir nessa vertente profissional? Fama. E é aí que começa o grande problema. As pessoas só conseguem chegar à fama como um objeto final do trabalho. As pessoas confundem fama com prestígio, fama com sucesso. Embora alguns pensem ser palavras sinônimas,
é importante saber a diferença entre as três palavras. Primeiro, que sucesso só vem depois de muito trabalho, e não de brincadeira, tá? Infelizmente, a nossa sociedade ela carrega aquele estigma de que trabalho é algo que você tem que fazer em uma empresa, com salas, divisórias, e aí tem hierarquias, né? Chefes, subalternos. E o pior, a sociedade acha que trabalho é algo que não pode ser prazeroso e nem divertido. Eu vou já falar sobre isso mais lá na frente, tá? Mas então, assim, veja, o sucesso ele é resultado do trabalho que você conseguiu colher após fazer aquilo que acreditou, que se dedicou, implementou. E realmente ele não vem da noite para o dia. Da mesma forma, é importante lembrar que fama também é diferente de prestígio. Sabe por quê? Porque a fama é consequência do que as pessoas sabem a respeito de você. E acredite, isso nem sempre está relacionado a coisa boa. Prestígio sim. As pessoas gostam, admiram e valorizam você. E nesse caso, assim como o sucesso é resultado do trabalho, a boa fama é apenas o resultado do prestígio que você conseguiu graças ao seu sucesso, graças ao seu trabalho. Aliás, é simplesmente lamentável a gente ver gente que tem fama, mas infelizmente não tem prestígio, não é? Como o propósito deste webinar é apresentar algumas ideias básicas para você fazer da música um dos caminhos que você pode seguir para trabalhar e lucrar de forma criativa, eu penso que o primeiro passo que você pode dar para começar a melhorar e ampliar os seus resultados é levando o seu trabalho a sério, por mais divertido que ele possa ser. Entendeu? Porque o que acontece? Ser divertido não significa ser bagunçado. Você até pode trabalhar brincando, mas jamais você deverá brincar com o seu trabalho. O mundo lá fora é muito competitivo e para isso é fundamental que você se comprometa sempre em dar o seu melhor. Uma coisa que é interessante falar é que muitos deixam de agir por saber ou então achar, não é, que existe alguém melhor. No entanto, não se preocupe com isso. Não procure ser melhor do que ninguém. Procure ser melhor apenas do que uma pessoa. Procure ser melhor do que você mesmo. Porque o resto é consequência. Pode acreditar. Olha, eu não sei quanto a você, mas na minha opinião, a palavra empreendedorismo sempre soou como algo difícil. A começar pela pronúncia, né? E sempre me vinha à mente um local cheio de gente, com maquinários, equipamentos, barulheira, produtos estocados, calor, estresse, e um total e desconfortável furdunço. Não que em alguns casos não seja verdade, tá? Mas eu creio que esse arquétipo, essa concepção do que é empreendedorismo, foi instalado na minha mente quando eu ainda era criança. Até porque naquela época lá a informação era transmitida principalmente através de 4 veículos base: rádio, TV, jornal e revista. E nessa época a gente sequer sonhava com uma tal de internet. O fato é que muitos negócios não precisam girar em torno desse conceito tão distorcido por parte de alguns veículos de comunicação. E eu arrisco dizer que ser empreendedor não está necessariamente ligado a essa tamanha complexidade que é difundida nessa literatura que a gente vê na literatura organizacional, mas simplesmente a questão comportamental. Como a minha primeira profissão foi na área da música, e aí eu continuo com ela até hoje, eu resolvi criar 5 dicas para que você, sendo músico, para que você possa ampliar as suas possibilidades de êxito na sua carreira artística. Bom, você pega o seu instrumento, aprende as músicas, tira os solos, as técnicas, escreve as notas. Beleza, show de bola. Você realmente precisa aprender o seu ofício, conhecer o seu instrumento, se dedicar a ele e por conta disso, às vezes, acaba tendo até que renunciar a alguns prazeres, como amigos, família,
lazer, etc, né? Então, assim, se você se enquadra nesse perfil, eu creio que você está realmente se empenhando e se dedicando a ser um músico profissional. E com certeza, ter foco e determinação é fundamental para que você alcance o sucesso. E isso é um traço de comportamento empreendedor. Então, para agregar mais valor aos seus resultados, aqui vão as 5 dicas. Dica 1. Não espere que o governo ou algum empresário apareça para ser uma mãe que vai carregar você e conduzir você ao sucesso. Corra atrás das suas oportunidades. Não espere. Dica 2. Falando em oportunidades, faça da tecnologia uma das suas aliadas. Porque, hoje, com seu próprio celular, você pode gravar os seus vídeos, as suas ideias e publicar na internet. No início, não se preocupe tanto com a qualidade da imagem ou da edição, tá? Porque a sua imagem como músico se dá através do som. E para o músico, ou até mesmo para os internautas, é o som que mais conta nessa hora. Dica 3. Caso você tenha um pouco mais de recurso, hoje com um bom computador, uma placa de som adequada, um bom microfone e uma sala silenciosa, você consegue fazer uma produção de qualidade. Você não precisa necessariamente depender de uma gravadora, tá? Para fazer os seus registros fonográficos. Dica 4. Não se preocupe tanto com a concorrência. Por mais que às vezes possa não parecer, existe espaço para todo mundo. E você, com o seu estilo, pode sim ser digno de trabalhar honestamente, fazendo aquilo que você já sabe e gosta de fazer. Dica 5. Ao mesmo tempo que é importante você assumir o seu estilo, tenha autocrítica. Não é porque você tem o seu estilo definido que você não pode melhorar. Aliás, nós sempre podemos melhorar, não é? Então, pesquise, leia e ouça coisas dos seus ídolos. Procure entender as técnicas ou recursos que eles usam e tenha neles a sua fonte de inspiração. Bom, eu toco desde os meus 14 anos de idade. E já naquela época eu conseguia ganhar muitas vezes até mais do que um dedicado trabalhador que ralava o mês inteiro para receber apenas o salário mínimo. A vantagem disso, eu já conseguia comprar as coisas típicas do garoto, como CDs, roupa, perfume, ia para as baladas. Né? As minhas dívidas eram bem menores do que as de hoje, uma vez que tudo era apenas uma brincadeira, não é? E aí eu tinha os meus pais, meus irmãos, que conseguiam honrar as despesas de casa. A desvantagem. Por ser uma brincadeira, eu não tinha tanta responsabilidade em honrar os meus compromissos financeiros. E por esse motivo, eu tocava até às vezes, e muitas vezes, por mixaria, e às vezes até de graça, tá? Porque o que importava para mim naquela época lá era ser visto por pessoas importantes, nos principais eventos e bares, tocando com algumas das principais bandas aqui da minha cidade, de Manaus. E assim, eu achava aquilo muito bom e eu jamais precisei ter a preocupação de multiplicar o meu dinheiro. Resultado, eu era um analfabeto financeiro e simplesmente eu torrava tudo o que ganhava. Amadurecimento. E aí chegou nos meus 20 e poucos anos, a coisa era diferente. Estava precisando de um emprego. Então foi aí que eu comecei a me preocupar com as finanças. Eu queria viver bem e não mais uma vida de migalhas. Foi então que eu comecei a fazer voz e violão e comecei a cobrar mais pelo meu trabalho. Eu estudei um pouco sobre o funcionamento do dinheiro e desde então eu fiz isso um hábito diário. E hoje eu consigo ter uma vida, de certa forma, até melhor do que a de antes, fazendo as várias coisas que eu sei, as várias coisas que eu gosto, e aí se enquadra a questão da música. Muitas vezes até trabalhando menos e ganhando mais, porque quando eu comecei a tocar
só com o meu violão, comecei a cantar, né? Apesar de eu nunca ter sido cantor, eu fazendo voz e violão, eu conseguia em uma noite fazer, em questão de dinheiro, o que eu levaria a pelo menos 4 ou 5 shows tocando com uma enorme banda aqui em Manaus. Então, quando eu comecei a fazer só voz e violão, eu percebi que eu poderia ter muito mais resultado fazendo muito menos esforço. A comparação. E aí, hoje eu vejo amigos que continuam fazendo a mesma coisa de 10, 15 anos atrás e que até hoje não conseguiram construir bons resultados financeiros para a sua vida. Hoje, 15 anos depois, muitos são pais de família e continuam tocando por alguns trocados. E muitas vezes até só para comer e beber. E aí culpam as casas de show, que não valorizam o trabalho, que não valorizam o artista, o governo, que não investe em cultura, o vizinho, o cachorro, o papagaio. O problema disso é que essa história começou lá atrás, quando a música era só um hobby e possivelmente ela foi exigindo um maior comprometimento e, consequentemente, mais profissionalismo por parte do músico. Resultado. Hoje a música é algo sério e é dela que muitos tiram o seu sustento. Porque tem um ditado que fala, né? Nós nos tornamos aquilo que praticamos. Conclusão. Se você ainda encara a música como brincadeira, saiba que no fundo é você o principal responsável pelos seus resultados. Estude, dê o seu melhor, mas não se limite apenas a tocar em barzinho ou não ambicione apenas estar no topo das rádios, da TV. Faça projetos para o governo, para a sua comunidade. Divulgue-se na internet. E mais do que isso, ganhe dinheiro, mas não torre tudo aquilo que você ganha. Pelo contrário, multiplique-o, invista o seu dinheiro. Não se preocupe em tocar direto, porque muitas vezes é até melhor você trabalhar menos e ganhar mais. Você só precisa identificar as pessoas certas. Tá? Não é fácil dizer isso para você, mas eu preciso falar. Ser músico não significa apenas saber tocar. O vídeo ao qual você vai assistir agora faz parte do projeto Enfim Desempregado, onde eu mostro como ser divulgado de graça em TV, rádio, jornal e revista, sem pagar um centavo para isso. Na verdade, essa estratégia pode ser utilizada praticamente por qualquer segmento profissional. E você, como músico, não poderia ser diferente. No vídeo, eu mostro o exemplo aplicado à minha realidade quando eu vou, por exemplo, divulgar os meus shows aqui na cidade. Se liga aí. Opa! Se você tem algum produto ou desenvolve algum serviço e precisa aumentar as suas chances de venda, é fundamental que as pessoas fiquem sabendo da existência dele. E isso, inevitavelmente, só é possível através da divulgação que fazem de você. Agora, você já pensou em conseguir isso de graça nos grandes veículos de comunicação? Não, eu não estou falando aqui no tradicional boca a boca dos seus amigos ou dos posts que hoje você pode fazer nas redes sociais, mas de ter o seu nome ou da sua empresa divulgado em veículos como rádio, TV, jornal ou revista, sem pagar absolutamente nada por isso. É sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Eu me chamo Rafael Freire e seja muito bem-vindo ao Enfim Desempregado. Faça! Já acontece. Então, embora muitos pensem que a internet chegou para acabar com as mídias tradicionais, ela na verdade veio se integrar e complementar o conjunto desses canais que nós chamamos veículos de comunicação, que, como o próprio nome diz, tem o papel
de nos comunicar a respeito de algo. E é por esse motivo que quando a gente quer se atualizar a respeito de algum assunto, a gente procura as notícias que saem nos jornais, nos noticiários, nos blogs, etc. E assim, é justamente esse o grande pulo do gato. Você usar a notícia a seu favor. E para isso, você vai precisar de um press release. Portanto, abra o seu editor de texto, a sua mente e vamos à obra. Vamos lá. Bom, o press release, ou simplesmente release, é o texto informativo distribuído à imprensa escrita, falada ou televisiva para ser divulgado gratuitamente entre as notícias publicadas pelo veículo de comunicação e é dividido em 3 partes: título, slide e texto. Eu estou aqui com o meu editor aberto e eu vou usar um release pequeno que eu fiz para que eu não precise me alongar muito e você possa entender mais ou menos aí a ideia de como construir esse material. Então vamos começar pelo título, que é a cabeça do nosso release. Então vamos lá. Procure utilizar, de preferência, sempre fontes em negrito. Eu vou usar aqui meu nome, por exemplo, Rafael Freire. A gente vai construindo aos poucos. Eu vou só fazer daqui a pouco um Ctrl+C, Ctrl+V do release que eu fiz para que você possa entender como foi o procedimento utilizado. Então, deixa eu ver aqui. Coloquei aqui Rafael Freire. O que eu falei? Use de preferência no seu título fontes em negrito. Fontes em negrito, vou selecionar aqui, selecionei. Vou fazer um Ctrl+N para pegar aqui a palavra, Rafael Freire. Que no caso fui eu, o objeto, digamos assim, da divulgação. Então, feito isso, procure sempre usar algum verbo que sugira ação. Isso é bem fácil de você encontrar, de você assimilar essa ideia, usando o verbo na terceira pessoa do presente. Como, por exemplo, faz, acontece, é. No meu caso, que eu fiz esse release para música, eu coloquei aqui o verbo seguir. Então eu coloquei aqui Rafael Freire segue com o show. Eu não toco Raul. Pronto. Agora, claro, esse texto aqui, esse título, assim como todo o resto do seu conteúdo, o jornalista pode fazer alguma alteração. Isso aí você não tem como controlar. Mas ele pode sim fazer alguma alteração que ele julgar pertinente para fazer a publicação do seu conteúdo no veículo onde ele trabalha. Então, assim, ter criatividade é fundamental nessa primeira etapa do release, porque o seu título é como se fosse o seu cartão de visita para o jornalista. Então, você precisa criar algum texto que possibilite fisgar, isso não é no mau sentido, mas é interessante que você consiga fisgar o interesse do jornalista pela sua sugestão de conteúdo através do seu título. Então aqui eu coloquei esse tema, esse título, Rafael Freire segue com o show Eu Não Toco o Raul. Então aqui eu vou colocar, para ficar melhor, em caixa alta, só que dá um destaque melhor quando você for criar o seu título em relação aos outros textos. Eu usei, estava negrito, né? Então eu usei aqui Ctrl+N no meu teclado para poder ativar a fonte normal. Uma coisa interessante, é importante, muito importante, que você não use fontes manuscritas. Por exemplo, essa aqui é uma fonte normal, entre aspas, aí tem gente que às vezes usa fonte assim, fonte manuscrita. Então esqueça essa ideia de usar fonte manuscrita. O seu release não é propaganda, é um artigo, é como se fosse uma coisa informativa que você vai usar para disponibilizar para o jornalista. Então, esse é o exemplo do título que eu criei para o meu show. Eu Não Toco o Raul. Na verdade, isso foi uma estratégia de marketing, até para criar uma certa polêmica aqui na cidade, para que as pessoas pudessem conhecer o meu show. Então, perceba que o verbo seguir, ele está aqui no presente. Ele está na terceira pessoa do presente. Rafael Freire segue com o show Eu Não Toco o Raul. Esse verbo seguir dá a ideia de continua,
uma coisa que está acontecendo, que vai acontecer hoje, lá no bar onde eu vou tocar, e você vai ver aqui, conforme a gente for, vai apresentando o conteúdo do release. Então eu vou botar aqui normal, segue com show, eu não toco o Raul. Então essa é a parte criativa do negócio. O próximo passo é você passar para o slide. O que é o slide? O slide é o primeiro parágrafo do seu texto. E nele você tem que apresentar a essência da sua notícia. E você precisa facilitar ao máximo a vida do jornalista. Porque se você não fizer isso, game over para o seu material. Game over. E assim o seu material vai perder a chance de ser publicado. A grande sacada do slide é responder basicamente a 4 perguntas. O que, quem, quando e onde. É ajudando o jornalista que ele vai poder ajudar você. Portanto, procure ser bem sucinto e procure não ultrapassar mais do que 5 linhas. Né? Tem gente que vai fazendo slide, vai escrevendo e enche de firula o slide, e aí o jornalista passa a desconfiar e às vezes nem se dá o trabalho de ler. Então é interessante que você procure apresentar para o jornalista, para a imprensa, algo novo, algo inédito, ou qualquer coisa que realmente seja novidade para a sociedade. Então aqui o show chamado Eu Não Toco Raul foi uma novidade, digamos assim, apresentada aqui na cidade de Manaus, onde eu também desenvolvo trabalho no meu show Voz e Violão, meu show acústico. Então vamos ao slide. Eu vou pegar aqui o slide que eu fiz para esse release. Cadê? Opa! Tá aqui. Esse aqui é o slide. Ó. Esse aqui é o primeiro parágrafo do meu release. Eu vou colar. Tá aqui. Então, vamos analisar aqui esse slide. Ó. Rafael Freire. Eu respondo a seguinte pergunta. O quê? Não é? Deixa eu ajeitar aqui o quê? Então, aqui eu estou respondendo o quê? Opa! Muita hora nessa calma, peraí. Então aqui eu estou respondendo a pergunta o quê? Aqui no Segue com o Show Acústico eu estou respondendo a pergunta o quê? Opa, desculpa, aqui no Rafael Freire eu respondo a pergunta quem? Aqui no Segue com o Show Acústico eu respondo a pergunta o quê? Aqui, a partir das 21 horas de hoje, eu estou respondendo a pergunta quando? E no Camarão Beer, Parque 10, eu respondo a pergunta onde? Certo? Então, deixa eu só ajeitar aqui para ficar mais bonitinho aqui o design. Então você percebe que nesse pequeno texto, aqui eu usei 3 linhas, eu consegui responder basicamente 4 perguntas. Quem, o que, quando e onde. Certo? Então, feito isso, essa primeira parte do texto, que é o slide, nós vamos passar para o texto. Nele, é primordial que você seja objetivo. Caso você precise detalhar as suas informações, deixe o seu nome, seu telefone e o seu e-mail de contato lá no final do texto. Se o seu conteúdo for realmente relevante, a redação vai entrar em contato com você. Assim, claro que um show musical como o meu não é tão relevante como, por exemplo, uma decisão política que vai mudar todo o cenário econômico, por exemplo, né? Mas no meu caso, esse texto aqui ele está sendo dirigido a um caderno de cultura. E nesse contexto, a novidade do projeto Eu Não Toco Raul tem sim muita relevância, porque o contexto cultural
ele também tem as suas novidades. Nesse caso aqui eu procurei fazer um show, um tema criativo que pudesse ser relevante, que pudesse ganhar destaque na sociedade. Então esse sim tem esse diferencial, tem essa novidade, tem esse caráter de ser novidade. Então vamos ver aqui como ficou o texto. Eu vou colar aqui, ó. Pá. Pronto, então eu digitei aqui, ó. Aqui eu estou explicando o que é o projeto, para que o jornalista possa se fundamentar. Pode ver como eu falei, eu não estou me alongando, não estou fazendo um release longo, só para que você possa ver que até com poucas palavras é possível você construir um bom release, nem que seja para que seja divulgado em forma de nota pequena. Você pode ter a sorte de fazer um release enorme que eu falo de tamanho de uma página, mas você pode também converter um pequeno texto em uma nota que vai ser no jornal e vai estar divulgando o seu serviço ou produto de forma gratuita na imprensa. Então aqui ficou simples e direto. O show intitulado Não Toco Raul conta com canções da década de 90 e meados de 2000. E aqui, só um detalhe, uma coisa que você pode fazer, você pode utilizar opiniões pessoais, desde que você faça uso das aspas, né, com a devida indicação de quem citou, de quem fez essa citação. Talvez aqui, ó, nesse caso aqui, ó, talvez, se insistir um pouco, eu acabe cedendo e tal, que é o sucesso do cara e tal. Brinca ao músico. Então aqui eu enfeitei como se fosse o jornalista me entrevistando e eu tivesse dito isso. Mas na verdade eu que coloquei tudo isso. Eu ajudei, eu facilitei a vida do jornalista na hora de ele pegar a minha notícia. E aqui no final do texto eu coloquei as informações. Eu não vou colocar aqui o telefone, mas fica subentendido que aqui tem meu telefone. Então, informações para que a pessoa entre em contato com você, o jornalista possa ligar. Então, eu volto a falar. Ajudando o jornalista que ele vai ajudar você. Portanto, o seu texto deve servir para informar, subsidiar ou orientar o trabalho do jornalista. Jamais para promover as suas qualidades, ou as do seu chefe ou empresa. Então, assim, se o jornalista, o leitor, o ouvinte, o telespectador ou o internauta perceber que você quer sempre ficar contando vantagem, na certa, ele vai desistir de acompanhar o seu conteúdo, o seu texto. E assim você vai perder uma ótima oportunidade de construir uma boa imagem para a audiência que até então se propôs a lhe dar atenção. Então veja como ficou aqui no texto aqui, essa imagem, a nota publicada. Eu vou puxar aqui, peraí. Cadê? A notícia ficou assim, não é? Então deixa eu... Ficou aqui. Rafael Freire, segue. Eu não toco o Raul. E aí ficou assim. Aí eu peguei, o que eu fiz? Eu peguei e disparei para alguns, se não para todos, os veículos de comunicação que eu conhecia aqui na cidade de Manaus, para divulgar o meu trabalho. Então, aqui tem minha foto, aqui tem um texto. Mas, a grosso modo, foi baseado nesse texto aqui que o jornalista resolveu divulgar o meu show. Aqui tem minha foto e meu texto. Ó, aqui já é outro jornal. Aqui já é outro jornal. Ó. E aqui a gente vai se deparando com algumas situações onde às vezes o jornalista coloca integralmente o que você sugeriu como pauta e alguns, por questão de espaço, trabalham menos, outros trabalham mais. Então essa é mais ou menos a ideia do press release. Então se você gostou, fique ligado no Enfim Desempregado e confira mais dicas para a sua produtividade pessoal, pois a nossa filosofia é simples: faça, que acontece. Um abraço e bons negócios. Valeu!
essa foi minha parcela de contribuição para você que está acompanhando o Congresso Online de Economia Criativa e Inovação. Caso você tenha interesse em entrar em contato direto comigo, o meu perfil pessoal no Facebook é Rafael Freire e o meu e-mail é rafaelfreire@enfimdesempregado.com.br. E aí, caso você queira também curtir a minha fanpage no Facebook, é só visitar lá, digitar Enfim Desempregado, tá? E o meu site é o www.enfimdesempregado.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e bons negócios!